Estamos de volta no nosso segundo tempo e acredito que o que eu disse até agora, e que não foi muito, já situou bem o contexto, não é? De certo, né? De certo que sim. Também, por outro lado, ao passo que o telespectador já consegue compreender que o objetivo do texto sagrado não é historicizar a respeito, por exemplo, do dilúvio, mas há nele um propósito. O propósito, por exemplo, de catequizar, de transmitir uma verdade. Eu não usaria a palavra catequese já naquela época. Não, mas eu suponhamos. Diria, eu reservaria a catequese para o cristianismo. Porém, a mensagem, vamos chamá-la assim, a mensagem do texto é clara. Deus não é conivente com o mal, não provoca, estou falando de males morais, não provoca o mal e não tolera o mal. Mas agora, por favor, leia alguns primeiros versículos do capítulo 6. Bom, mas isso aqui em terra estrangeira, né? A última narração, não. A Gênese se deu a partir de Babilônia e das experiências vividas lá. A partir do versículo 1 Sim. Do capítulo 6. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradavam. E Yahvé disse: meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Basta. Está aqui o início e a mensagem. É claro, o texto é mitológico, evidente. Filhos de Deus, filhas de Deus, se casar com filhos dos homens, isto aqui é pura mitologia. Por detrás da mitologia vai uma, digamos, mensagem. Qual seria esta mensagem? O texto não é assim tão mitológico ou tão difícil de ser entendido, a meu ver, por um motivo. Nós conhecemos muito mais hoje esta história aqui. O que é mitológico, fica mitológico. Porém, nós hoje não conhecemos muito aquilo que se chama genética humana ou genética nos embriões humanos. Você conhece isto talvez melhor do que eu, porque estudou estas coisas bem mais tarde que eu. No meu tempo, não havia esse tipo de genética na origem dos seres humanos. Hoje há quem fala em escolher sexo, mas isso é o menos. Quem fala em fecundar embriões apenas de pessoas famosas. Há a fecundação in vitro hoje, né, que você escolhe, né, que tipo de pessoa, né? Ou que tipo de filho você quer ter. A cor do olho, a cor da epiderme, da pele, né? Pois é. Tudo isto é, diante de Deus, a mensagem é clara, uma afronta. O homem não foi feito para enfiar o nariz na genética ou na gênese da própria vida.
não foi feito para controlar futuros seres humanos antes mesmo de serem concebidos, de se transformarem em embriões. Já mexendo no útero materno, na ovulação materna e nos espermatozoides humanos, e escolhendo-os de pessoas já conhecidas ou pessoas diversas socialmente superiores. Estou me fazendo entender? Uhum. Meu espírito não ficará com o ser humano. Se isto não fosse tudo, ou já o suficiente, com a multiplicação dos homens, multiplicou-se a violência também na face da terra. Bem, violência nós temos até os dias de hoje. Nesta nossa cidade de São Paulo, de onde nós gravamos este programa, não passa um dia sequer, sem violências, sem homicídios e sem mortes devidas ao choque e ao ódio de pessoas entre si. Deus não se agrada com estas coisas. Aí está a mensagem do dilúvio. É preciso lavar, digamos assim, o planeta. Lavá-lo todo inteiro. O dilúvio bíblico é a primeira vez no escrito que se fala de uma lavagem da terra. E nós hoje podemos compreender melhor, porque não existe um local terrestre onde haja homens e que não haja também violência e tentação para se adentrar até mesmo naquilo que é privativo de Deus, a vida humana. Está claro? Uhum. Esta é a grande mensagem moral que traz o dilúvio e trazem estes capítulos bíblicos. Alguma pergunta? Isto não, aqui? de certo seria só, mas o senhor já explicou de algum modo, né? O que faria, em última instância, Deus, enquanto ser tão livre e tão onisciente, e por ser onisciente, ele sabe o que vai acontecer no amanhã, ele que criou tudo com tanta liberdade, o que o faria no capítulo 6 a se arrepender de algo que ele criara no capítulo 1 e ele mesmo percebera no primeiro instante que criara e que era muito bom. Ele se arrependeu em criar o homem. Você está diante de um texto escrito, e escrito por um agiógrafo, e escrito ao longo do século VI ou início do século V. Naturalmente, isto é um antropomorfismo, isto é uma maneira humana, analógica, por certo, de se falar de Deus. Deus não se arrepende como eu me arrependo. Deus não se enche de remorso como eu posso ter remorso de coisas que pratiquei no passado. É uma maneira humana para se falar, e aqui está a mensagem, por detrás da maneira humana, da absoluta incompatibilidade entre Deus e o mal moral, que ele não criou, mas que sempre esteve misteriosamente presente nos desígnios dele. Fruto da liberdade, sim, mas Deus está por cima da liberdade do ser humano sem destruí-la. Padre, uma outra coisa que muito provavelmente chame a atenção do nosso telespectador diz respeito à quantidade de nomes que o tempo inteiro aparece nas narrações bíblicas, sobretudo nestes textos,
que são as famosas gerações. Nós acreditamos que há nas narrações um propósito. É inconcebível não ver uma lógica em tantos nomes. Não tem como não ter uma lógica, uma geração atrás da outra que se segue outra e não chegue-se a lugar algum. Isto é uma... Tem que ter uma lógica isso aqui. Não tem tanta lógica assim. Isto é um artifício sacerdotal, é bem estilo sacerdotal para mostrar que a história é uma sucessão de gerações. Uma geração transmite a outra a vida e, juntamente com a vida, as responsabilidades e a vocação. É um simples artifício literário, porque na finalização do livro do Gênesis, estas gerações todas confluíam ou deviam confluir para Terá, o pai de Abraão, da qual proveio o povo de Israel. O nosso programa está terminado, nós temos que nos despedir com o desejo, a esperança de nos reencontrarmos mais uma vez. Muito obrigado a todos. A você e a sua família que dominicalmente está aqui conosco em nosso Páginas Difíceis da Bíblia. Tenha um bom domingo e uma abençoada semana. Fique na paz do Senhor.